começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse nome é que é poderoso, né? Esse nome ele tem poder. Pois bem, como já foi dito meu nome, né? Peterson Maximiano de Souza. Sou casado, tenho 2 filhos e um neto lindo e maravilhoso que foi batizado domingo agora, graças a Deus. Deixou de ser criatura, agora é um filho de Deus, amado de Deus. Sirvo no grupo de oração Santíssima Trindade, no Santuário Nossa Senhora Perpétua Socorro, aqui em Taguatinga. Moro em Samambaia, mas sirvo aqui em Taguatinga. É onde o Espírito Santo conduziu a mim e a minha família a servir. Então é lá que eu vou servir, amém? E nessa noite aqui na Escolinha de Formação, no Ministério de Formação, nós vamos falar de 2 dons que estão intimamente ligados um ao outro. Quando nós observarmos bem, mergulharmos bem neste ensino, nós vamos ver que ele é o começo, um é o começo do outro. Porque veja bem, nós oramos em línguas, sim ou não? Sim. Não é verdade? Nós oramos em línguas, mas existe o falar em línguas. Quando uma pessoa fala em línguas, é porque requer a interpretação dessa fala. E esse dom, ele mexe com a gente. Verdade ou não é? Porque são gemidos inefáveis. São gemidos que nós exprimimos como crianças, muitas vezes achamos que somos crianças. São gemidos que nós exprimimos e que a nossa razão, a nossa inteligência não cabe. Não é verdade? Tem como você interpretar a oração em línguas? Tem, só se Deus permitir. Se Deus permitir, essa oração vai ser interpretada. Mas por que ela é interpretada? Para que edifique a Assembleia. Porque quando nós oramos em línguas, como nós partilhamos aqui a oração, a gente viu que cada um tem a sua tonalidade de voz, cada um tem a sua expressão na oração de línguas. Isso aí significa o quê? Que você está sendo edificado. É você que está sendo edificado espiritualmente. É um contato seu com Deus. É uma abertura sua para a ação de Deus. Por que os outros dons acontecem? Porque o início dos dons, dos carismas, vem da oração em línguas. Que foi o segundo dom, aliás, que foi manifesto. Porque o primeiro dom manifesto, quando foi derramado o Espírito Santo, eles começaram a orar em línguas. Né? E aquela oração em línguas foi tão fervorosa, uma intimidade tão profunda com Deus, e esses que eu estou falando são os apóstolos, que eles tiveram um encontro pessoal tão íntimo com o Senhor, que aí começou a outro dom ser manifesto, o dom da palavra, a pregação. Então a palavra de Deus foi pregada com tanta efusão, com tanta autoridade, que houve uma conversão em massa. As pessoas queriam saber o que estava acontecendo ali. Chamavam eles falavam que eles estavam inebriados de vinho, coisa e tal. Não, mas eles estavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, a orar em línguas e receber até um dom de glossolalia, que é um outro dom que vem acompanhado do dom de línguas. Porque se a gente pegar em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, pega aí comigo bem rapidinho. Atos capítulo 2, para a gente entrar nesses 2 dons. Atos 2, lá num texto muito conhecido que é o de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, para você entender o que eu estou dizendo. Atos 2, versículo 1. Atos 2, versículo 1. Achamos? Sim? Não? Atos 2, versículo 1. Achamos? Sim. Então veja bem. Está escrito assim, ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente,
veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então veja, eles começaram a falar em línguas. Então veja bem, o dom foi tão efuso naquele momento, que eles não só oraram em línguas, eles começaram a falar em línguas. E aí vai dizendo que conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então veja bem, eles além de falarem em línguas, vai acontecer o quê? Que conforme o Espírito ia agindo neles, eles iam falando conforme a oração em línguas. E aí o que eu quero chegar? No versículo 5 está assim, Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então veja, o Espírito orou neles de uma tal forma que eles começaram a falar nas línguas daquelas pessoas, daqueles povos que ali estavam reunidos. Então esse dom, ele é um dom misterioso, vamos se dizer assim, é um dom em que, já vou adiantando a você, o inimigo ele odeia essa oração. Sabe por quê? Olha só como que Deus é maravilhoso, irmãos. Como que essa oração é uma arma poderosa para nós que se abre a essa oração. O inimigo ele não entende o que você ora em línguas. Vocês sabiam disso? Eu tive isso à prova pessoalmente, eu experimentei isso, não é muito bom não, mas eu experimentei isso. E olha, eu vou dizer para você, dentro da minha família. Então assim, o inimigo ele não gosta que você reze em línguas, e aí o que acontece? Ele não entende que você está rezando. Porque essa oração é entre você e Deus. Mas quando a gente começa a falar em línguas, aí Deus quer que esta fala em línguas seja conhecida, seja interpretada. E não é fácil, mas não é impossível. Basta, volto a dizer, basta que a gente tenha um querer, uma vontade. Eu acredito que você não esteja perdendo o seu tempo de estar aqui. Sim ou não? Você está? Não. Ou você está jogando fora o seu tempo? Eu vou lá ver como é que é o negócio e coisa e tal, né? Aí esse negócio de ser carismático, vou ver como é que é. Não. Eu tenho certeza que Deus já te escolheu e te separou. E se você aderiu a esse movimento, eu já digo a você, rasgue o seu coração para a ação do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te usar. Não tenha medo do Espírito Santo. Quarta-feira eu fui pregar num grupo de oração e o Senhor revelava no meu coração que havia pessoas com medo do Espírito Santo. Quando eu proclamei isso, foi tanta libertação que as pessoas receberam o batismo no Espírito Santo. Então a gente não precisamos de ter medo do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso auxiliar, nosso amigo. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a qual ele confere a nós os dons que lhe apraz. Olha que maravilhoso como que é o Espírito Santo. Ele concede a você o dom que você precisa para servir, para edificar a igreja de Cristo. Então o dom de línguas, quando se fala de dom de interpretação de línguas, está falando justamente de quê? Interpretar aquela fala em línguas. O que Deus quer? O que Deus quer passar para essas pessoas, né? Pode mexer aqui? Aqui? Olha, meus slides não é chique não, gente. Eu fui colocando um monte de coisa aí que eu fui filtrando. E aí, se você puder já pegar comigo lá em 1 Coríntios 14, para a gente começar a ter já essa lição sobre esta fala, interpretação de línguas. Paulo vai usar o capítulo 14 todinho, até o final dele, do versículo 1 até o 40, ele vai falar sobre a interpretação de línguas e a profecia. E ainda mais, ele vai ensinar a aplicabilidade dele dentro da Assembleia. Então esse ensino de Paulo é riquíssimo para nós. Mas a gente vai pegar ali o comecinho, 1 Coríntios 14, versículo 1.
E ele vai falar justamente isso que eu estou passando a você. Esse empenhar em abrir-se aos dons, aos carismas, ao Espírito Santo. Tá certo? Versículo 1, acharam? Está escrito assim, ó. Empenhai-vos em procurar a caridade. Aspirai igualmente aos dons espirituais. Então veja, Paulo está exortando a comunidade de Coríntios e a nós. Aspirai, deseje abundantemente, sabe? Deus é rico. Ele é rico em graça, Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em distribuir as riquezas dele. E aí ele vai dizer, mas sobretudo ao da profecia. Paulo dava um valor muito à profecia. Porque a profecia, ela orienta, ela instrui, ela exorta, ela edifica, e nós vamos ver isso daí. Ela faz com que são as ordens de Deus. Então veja, é muito sério. É aquilo que Deus quer falar ao seu povo. Por isso Paulo enfatizava bem a profecia. E aí ele vai dizer no versículo 2: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Aí é que está. Por isso que até mesmo nós que já caminhamos dentro da renovação carismática, a gente fica assim, mexe com nossa razão, nosso entendimento, a oração em línguas. Então Paulo ele vai nos exortar do seguinte, e vai nos ensinar de que essa oração em línguas é pessoal. Mas o dom de profecia vai além disso. Mas quando eu falo em línguas, e aí está escrito aí, a interpretação se dá quando o dom de línguas vem ao falar em línguas. A gente vai sentir a diferença. Baruch fez um exercício, uma prática. Nós vivemos, olha, vamos lembrar aqui um pouquinho. O que nós vivemos agora há pouco no momento da oração? Está na segunda característica da nossa identidade, que é a prática dos carismas. Vocês tiveram essa aula? Tiveram. Nós fizemos aqui o quê? Nós colocamos em prática os dons. Não tem nada mecânico. Não é nada... Precisamos da nossa razão, nossa inteligência? Sim. Mas nós estamos colocando em prática. E aí vocês viram que ele pediu para se orar baixo, alto, cada um no seu tom, eleva, reza assim e tal. Vocês viram a diferença? Quando a pessoa fala em línguas, é notável a diferença. É notável. Você vê que ela está falando numa língua que é a do Espírito. Dá para você discernir isso. Porque o discernimento também é um outro dom que precisa de andar conosco para que a gente possa falar em línguas. Porque o momento em que eu começo a orar em línguas, que é igual está escrito aí, é pessoal e voltado para Deus, eu edifico a mim. Mas o falar em língua é uma mensagem para a edificação da igreja. Então, quando eu começo a falar em línguas, com certeza absoluta, muita coisa Deus já está falando. Ou não. Por isso que eu dou uma exortação a vocês. Não tenham medo de falar em línguas e a profecia vier. Porque muitas vezes a profecia e a falar em línguas, que é já o início de uma profecia, ela às vezes vem numa visão. Às vezes você está falando em línguas e a pessoa teve uma visão. Ou então veio só uma palavra no coração dela. Por isso que é interpretação. Eu tenho que interpretar aquela mensagem de Deus. Eu preciso de mergulhar, e olha, eu digo para você, tem que ter fé e coragem. Mas eu digo também uma outra coisa para você, quem já experimentou falar em línguas, cada um tem a sua sensação, mas você tem a certeza absoluta de que é Deus que está falando no seu coração. De tal forma que quando você tem a coragem de anunciar aquela primeira palavra que veio na sua mente, no seu coração, no seu entendimento, Deus vai dando as outras palavras seguintes. Por isso é interpretar. Por isso que as pessoas às vezes ficam receosas. Às vezes não, mas... Não é traduzir. Isso. Não é traduzir, é interpretar. Por isso que vem... Né? Uma atrás da outra. Você não sabe o que vem. Não sabe. A
Justamente. Porque traduzir, igual o Baruch está falando, está aqui embaixo até, né? Podemos, perceber que não se trata de tradução, mas de interpretação. Interpretar é diferente. É descobrir o sentido do que está sendo dito. Porque traduzir é o quê? Eu pegar essa Bíblia aqui, que está em português, e eu vou traduzir palavra por palavra que tem a seu significado em inglês. Não é isso que é tradução? Sim ou não? Sim. Isso é tradução. Mas interpretar, isso é muito sério. Porque o interpretar, você está interpretando a mensagem de Deus. Aquilo que Deus quer falar, mas agora não mais só para você. Não só como uma edificação pessoal, mas uma edificação da igreja, do movimento, sabe? De onde nós estamos. Eu me lembro bem, e o Baruch vai lembrar, que o Padre Moacir, ele cedia a manhã dele do domingo para o primeiro domingo. Você lembra disso, Baruch? Lá na igreja, lembra? Ele teve uma época que ele cedeu para a gente. E eu não esqueço nunca que nesse dia, na época, quem era o coordenador era o Ibrahim, e ele estava presente junto com o Padre Moacir, e foi dito que haveria profecias acontecendo, que teriam profecias. E aí, quando o pessoal começou a orar, cada um foi orando, aí ele, alto lá. As coisas de Deus são organizadas. Tem que ter autoridade para ter discernimento disso. Porque aquilo que não é de Deus tem que ser repreendido, e é repreendido. Cessa. 4, 5 pessoas fazendo a profecia ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Sim, mas você não sabia qual escutar. Ninguém. E aí, quando fez aquele silêncio, e depois de uma determinada oração diante do Santíssimo, uma pessoa começou a falar em línguas. Foi uma fala muito forte em línguas. E em seguida, fez aquele silêncio e Deus conferiu a ele, que falou em línguas, a interpretação da profecia. E foi uma profecia, uma mensagem de Deus tão forte, que a Assembleia inflamou-se. Quando é dom de Deus, sabe, o coração da pessoa inflama. Baruch brincou agora há pouco, quando eu mais rezo em línguas e quando eu oro no Espírito, mais alegria eu tenho. Os dons faz isso. O dom, além de curar, libertar, a profecia faz o que? Inflama o povo, edifica, você sente aquela força que diz em Atos 1:8, sabe, mas esse será sobre vós o Espírito Santo vos dará força. Você sente que vem de Deus, você sente que aquela mensagem interpretada, falada em línguas, é uma profecia. Isso é muito sério e a gente tem que rezar pedindo a Deus o entendimento. Por isso que essa questão da gente fazer essa prática dos dons, já volto a dizer novamente, não é uma coisa mecânica. Cada vez que eu vou praticando, cada vez mais eu vou dando uma abertura ao Espírito. Aí eu pego uma fala do Frei Josué, que uma vez ele deu uma correção séria. Ele falou assim, olha, se não for para ser de Deus, que não seja. E se a sua vida não está condizente com aquilo que você reza, com aquilo que você prega, com aquilo que você está... Para tudo e vê onde está o erro. Porque assim, quando nós falamos das coisas de Deus, dos dons, principalmente esses dois dons, de interpretar as línguas e a profecia, a gente está falando de pensamentos que vêm direto de Deus. Por isso que é sério. Por isso que eu tenho que rezar pedindo a isso, para que os meus pensamentos, como está escrito ali, no caso do dom da língua, é reproduzir o pensamento de Deus, tornar claro o sentido da mensagem que Ele enviou. Vocês já pararam para analisar um pouquinho quanto que isso é sério? É muito sério porque, olha, Deus está me usando. Deus quer te usar para passar uma mensagem dele. Para mim, eu não sei você, mas para mim é muito forte. Para mim é uma responsabilidade muito grande. Porque você vai estar traduzindo, você vai estar interpretando
o pensamento, a mensagem de Deus. Aquilo que ele quer falar para a Assembleia. E aí, como falar em línguas caracteriza uma profecia, a sua interpretação também precisa ser avaliada dessa forma. E aí entra a questão da avaliação. Isso dá para discernir, dá para avaliar. Porque quando há a prática desse momento do falar em línguas, do se abrir à profecia de Deus, por que está se falando de ser avaliado? Porque pode acontecer de surgir 3 coisas. A profecia verdadeira, que vem de Deus. Uma profecia humana. Às vezes é só uma mensagem humana. É um bem-querer que a pessoa quer passar ali, que ela está sentindo naquele momento de oração, mas que é o humano dele que está falando. Mas também pode vir a falsa profecia. Pode, já aconteceu. No aprofundamento de dons mesmo, teve um cântico lá, quem estava lá viu que aquele cântico não era de Deus. E por isso que eu mandei silenciar. Eu não sei se o pessoal ouviu isso, mas... E tem que ter, porque não é... Sabe, dá para discernir. Incomoda. Quem tem os ouvidos mais apurados, incomoda. Isso aí com a prática vocês vão tendo. Até mesmo quando vocês saírem em missão. Pode acontecer. Pode falar mais alto, irmão. Não, que é de Deus, a gente sente paz, é paz. Sim. E a profecia causa isso. O falar em línguas causa isso. Traz paz na Assembleia. Traz harmonia, como o Baruch falou, traz unidade na Assembleia. A Assembleia vibra, se sente em paz. Mas falsa profecia causa um mal-estar tão grande que às vezes até você combatendo ali, os irmãos que estão aqui mais antigos sabem, né, Baruch? Que às vezes tem combate assim, quando surge falsa profecia, que é difícil. E aí você tem que contornar a situação, botando todo mundo para orar em língua, para esse negócio baixar e calar. Eu posso dar um testemunho? Pode ou não? Pode. O que eu estava falando para vocês, aconteceu na minha família, da questão do falar em línguas, que incomoda o outro lá. Teve uma sobrinha da minha esposa, que eu não a conhecia. É estranho falar assim, né? Porque quando eu casei, elas moravam aqui, eu não conhecia, só vim conhecer ela depois lá. E aí o que aconteceu? Ela veio de Fortaleza, isso faz tempo já. Ela veio de Fortaleza e aí quando ela ficou na casa da minha cunhada, e minha cunhada nos ligou dizendo: Pets, vem pra cá, mas a Cristina, porque a menina tá meio difícil aqui o negócio. E aí o que aconteceu? Chegamos lá, fomos daqui para lá, rezando, e minha esposa. Chegamos lá, a minha esposa entrou, ela estava deitada no quarto, com a minha cunhada abraçada nela, atracada na menina. E aí quando ela chegou, a minha esposa entrou, e ela virou assim a cabeça, e aí eu fui pegar na mão dela, eu soltei na hora. E ela falou: tio, o mal tá aqui. E aí a gente foi aquela oração, aquele combate de oração, e vamos orar aqui, vamos orar ali. E o Espírito Santo moveu a mim e minha esposa de orarmos em línguas. E quando a gente orou em línguas, veio um monte de palavras de ciência, que a gente foi combatendo aquela situação com as palavras de ciência. E ela ficou indignada, e na hora que a gente começou a rezar, ela ficou alta na cama. E a minha cunhada tentou se atracar nela, aí que o bicho pegou mais ainda, piorou o negócio. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que a oração em línguas, a gente continuou orando em línguas, falando em línguas, e Deus foi dando, não foi profecia, mas foi palavra de ciência, aonde nós chegamos à cura e libertação dela. É por isso que eu estou falando para vocês que exercer, como está escrito aí, exercer esse dom exige muita fé e coragem. Então nós precisamos de exercitar este falar em línguas, nós precisamos de orar em línguas, porque esse orar em línguas, irmãos, não é uma coisa repetitiva, fadonha, cansativa, não. É muito pelo contrário. A oração em línguas, olha, e é considerado um dom menor. Imagina, é um dom menor que nos leva aos outros dons. Monsenhor Jonas disse que orava em línguas dia e noite sem parar.
Nós precisamos de fazer essa experiência contínua, porque cada vez que eu vou orando mais em línguas, cada vez que eu vou abrindo a minha boca, como está escrito aí, e deixando com que Deus fale, eu vou quebrando os meus vícios, os meus medos, as minhas problemáticas, as minhas perguntas, os meus questionamentos, vou quebrantando o meu humano e deixando Deus agir. Eu gostei de uma outra fala do Baruch, que ele falou assim, deixa as coisas do mundo lá fora. Às vezes, nós servos, trazemos as coisas do mundo para dentro da reunião de oração. E por isso que não flui. Outra coisa que ele falou, onde há divisão. Irmãos, onde há divisão. Eu lembro do Padre Geraldo, lá da Nossa Senhora de Fátima, meu confessor. Ele dizia, filho, onde há briga, discussão, o Espírito Santo não está agindo. Então, assim, a gente precisa nos purificar para deixar, tanto é que Pedro e Paulo vai falar, que as nossas ações sejam purificadas. Por isso que eu preciso de estar sempre em comunhão com Deus, com a palavra, né? Porque Deus quer usar a nós. E aí vem aqui outra questão, que as pessoas ficam meio que sem entender, será que foi mesmo aquilo que foi falado em línguas, foi traduzido, foi interpretado? Porque está escrito aqui, ó, pode ser que depois de uma fala em línguas bem curta, siga-se de uma interpretação longa. Deu para entender? Às vezes o Espírito fala em línguas em nós, curtamente. Mas às vezes a interpretação vai vindo, vai se estendendo, vai se alongando. Ou pode ser até o contrário. Pode ser uma fala longa, mas ter uma mensagem curta. Deu para entender? Por isso que exige a interpretação. Por isso que a interpretação vai vindo, vai surgindo. A palavra atrás de palavra vai surgindo, vai surgindo, vai surgindo. E aí vai formando a profecia. Falar em línguas nos leva ao dom de profecia. Está dando para entender até aqui a questão da interpretação? Sim ou não? Sim. Então, olha, isso acontece justamente por não se tratar de tradução, mas de pôr às claras a mensagem do Senhor. Então, o que fica desse dom de interpretação de línguas é justamente isso, irmãos. A interpretação vem de uma fala em línguas. E essa fala em línguas, essa interpretação vai ser uma mensagem de Deus. E essa mensagem vai se tornar uma profecia. E aí nós vamos entrar na profecia. Pega aí comigo. Sim, por favor. Pode falar. Como nós rezamos hoje, nós fizemos dois momentos. Um momento de oração, de fala, né? Verbalização, dom de língua, mas também cantamos. Sim. Né? Então, só acrescentar. Sim. Então, podemos ter o dom de interpretação de línguas, não só para a língua falada, né, quando fala, mas também pode ser cantada. E a tradução, geralmente, quando é cantada, também vem cantada. Vocês já viram isso? Já. Não? É quando o pessoal faz um canto em língua, aí vem uma interpretação também cantada em línguas. É muito bonito. Né? Uhum. Deus é maravilhoso. Não, e esse cantar em línguas, eu me lembro que outrora tinha muito, né, Baruch? Tinha muito canto em línguas. É muito bonito o canto em línguas, né? Quando brota, tem uma irmã que ela cantava muito em línguas. A Ivone. Cantava muito em línguas. Quando de repente lá no grupo de oração, seu Salvador ainda era vivo. Salvador tem saudade do seu Salvador. Grande homem de Deus. E aí, então assim, ela começava a cantar em línguas. Aquilo, irmãos, parecia não. A assembleia, sabe, ficava cheia do Espírito Santo, aquela coisa gostosa. Aí ela cessava o canto em línguas, passava um tempinho, ela começava a cantar na nossa língua, né? Aquela profecia em cântico de línguas. Tem uma senhora que voltou da renovação, ela era serva e voltou para o nosso grupo. E ela começou a cantar em línguas. O servo estava tão desacostumado, achava que a mulher estava tendo algum troço lá. Aí foi um monte de servo botar a mão na mulher. Aí eu falei, não, deixa ela, tá cantando em línguas. Aí na hora que eu falei assim, deixa, eu falei, canta, filha, você é livre. Meu irmão, a mulher rasgou que o canto surgiu, sabe, o canto brotou assim de uma tal forma.
e aí silenciamos, aí vem a interpretação. Estou com tradução nos lábios. Interpretação do cântico. Coisa mais linda, aquela exortação de Deus cantada. Sabe, que aquilo apazigua, como a irmã disse, apazigua nosso coração, edifica. Por isso eu queria fazer uma outra colocação, e eu acho importante. Vocês já prestaram atenção que onde Paulo mais frisou, não que nas outras cartas ele não tenha frisado os dons, mas que em 1 Coríntios ele frisou bem esses dons. Tanto é que no capítulo 12, 13, 14, ele fala muito dos dons, sim ou não? Não é verdade? Mas vocês sabiam como que era essa cidade de Coríntios? O Senhor colocava isso no meu coração, porque muitas vezes, e eu já escutei isso muitos anos, eu tenho pouquinhos anos de renovação, Baruch, sou uma criancinha. Não, só tem 20 anos só, não tem... Ó, o Baruch tem 38. É, 38, Baruch? 38. Eu só tenho 20, sou uma criança dentro. O irmão tem quantos anos? 25, olha aí. Então, assim, eu só tenho 20, mas assim, eu já vi muita coisa. Não quer dizer que nós somos velhos. Não, de jeito nenhum. Os cabelos brancos aqui chegou é porque chegou mesmo. Mas olha só, o que eu quero dizer o quê? Por que eu quero ler como que era a cidade de Coríntios e como que os dons, vou dizer, usar um termo aqui muito chulo, mas pipocou na cidade de Coríntios, sabe? Assim, as pessoas tinham tantas pessoas com os dons que era uma coisa meio bagunçada e Paulo tinha que botar ordem na casa. Mas eu vou falar para vocês aqui como que era Coríntios. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque desses 20 anos eu já ouvi muitas pessoas dizerem e se acharem indignas de receber os dons. Jamais podemos ter esse sentimento e quando vier renunciar no nome de Jesus. Porque nós somos filhos de Deus e amados ao extremo. É um amor de tal forma que Ele quer usar cada um de nós conforme lhe apraz. Nunca sintamos indignos de receber os dons. Porque primeiro, não são nossos e não é conforme nossos méritos. É conforme o querer de Deus, a vontade de Deus. Por isso que até mesmo as pessoas que falam, eu vou fazer algo para ser santo. Opa, alto lá. Santidade não é o que eu faço. Santidade vem de... Paulo vai dizer, essa é a vontade de Deus a vosso respeito, que sejam santos. A santidade de Deus em mim purifica as minhas ações. Aí sim, eu vou agir conforme a santidade de Deus está em mim. Vocês estão dando para entender? Então, por isso que eu quero dizer isso e falar aqui. Posso ler aqui esse trechinho aqui? É curtinho. Posso? Posso? É bem curtinho, veja bem. Aqui fala onde que era Corinto e como é que era aquela cidade. Olha, Corinto fica na Grécia, região chamada Acaia. No ano de 27 a.C., César Augusto, imperador romano, fez de Corinto a capital da província romana da Acaia. Foi naquela cidade portuária, célebre por suas imoralidades, que Paulo fundou uma forte comunidade cristã na segunda viagem. Lá encontrou o casal Átila e Priscila, que muito o ajudou. Paulo ficou 1 ano e 6 meses na Grécia e de lá escreveu para os coríntios. A primeira carta contém sérias repreensões à comunidade sobre seus conflitos, as divisões e a imoralidade. Em seguida, responde a questões propostas sobre o matrimônio, virgindade, carnes imoladas, aos ídolos, assembleias de oração, a ceia eucarística, os carismas, a ressurreição dos mortos e etc. É uma das cartas mais amplas de Paulo em termos de doutrina e disciplina da igreja. Então veja, o que eu quero dizer com isso? Volto a falar dessa questão. Às vezes nós achamos que o meu pecado, as minhas misérias impedem a obra de Deus. Não. Deus quer que a gente renuncie a tudo isso, que viva conforme o que Ele quer, né? Tanto é que Ele nos deu uma carta que chama Carta Magna, né? Uma Constituição Magna
da vida cristã, que está em Mateus 5, 6 e 7, que é o discurso do Sermão da Montanha. São 3 capítulos. Jesus começa com a bem-aventurança e conclui seu discurso. Então, ali está como a gente deve viver. Mas o que eu quero dizer, veja, Deus pegou uma cidade, gente, que tinha tudo quanto é imoralidade que vocês possam imaginar. E até mesmo coisas de seitas, ídolos imolados, como Paulo vai dizer, sacrifícios, coisas assim absurdas, prostituição, homossexual, tinha tudo que você possa imaginar. E Deus fez daquela comunidade uma comunidade onde mais se manifestou os dons e os carismas. E aí por isso eu quero dizer a você o quê? Que Deus, Ele se utiliza da forma que Ele quer, quem Ele quer. E aí para que essa mensagem dele chegue, e aí Ele vai usar o quê? O dom da profecia. Todos nós somos profetas, sim ou não? Sim. Nosso batismo nos confere isso, não é? Somos sacerdotes, profeta e participamos da realeza de Cristo. Então, por natureza divina, nós somos profetas, chamados a profetizar, porque os profetas é que profetizam. O Espírito Santo, nessa assembleia aqui hoje, ele pode escolher um profeta entre nós para passar uma mensagem de Deus para nós. O que você acha disso? Bom ou não é bom? Sim ou não? Sim. Então, pega aí comigo, 14, 3 a 5. Está escrito assim: aquele, porém, que profetiza, fala aos homens, para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Eu acho lindo esse consolar. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a... Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este assim, para que a Assembleia receba... Cara, esse ensinamento de Paulo é muito claro, sim ou não? Por isso que está aqui, que eu quis ler isso, porque essa doutrina de Paulo, a igreja tomou posse dela. Então Paulo está dizendo sobre a profecia que ela tem um valor, ela tem o seu valor para edificação, olha, essa palavra me chamou muita atenção, para o consolo. Então veja, quando eu profetizo, eu não estou só exortando e edificando, eu estou consolando, Deus está nos consolando. Às vezes Deus está vendo que um povo está triste, o povo dele está abatido. O que ele fazia no Antigo Testamento? Quando o povo foi exilado, vivia na tristeza. O que ele fazia? Ele levantava profetas para quê? Para consolar o povo. Não só para consolar, mas para orientar, para dar ordens, para edificar, para exortar. Então, por isso que a profecia, ela tem essa valia que Paulo vai colocar, essa importância, como está escrito aí. Se avaliamos a interpretação de línguas como sendo uma profecia, para Paulo há uma grande importância no dom do mesmo, da profecia. Então a profecia, ela é muito intensa, muito forte, porque é uma mensagem de Deus, vem de Deus, olha lá. A profecia é importante porque vem de Deus. Por isso ela tem força de salvação, gente. Eu não sei se eu estou fazendo entender, para que você possa entender que quando Deus fala, que Ele conduz, Ele quer passar uma mensagem, Ele quer levar o povo à salvação. Porque muitas vezes o povo está pensando que está indo no caminho certo, mas não está. Às vezes a gente pensa que essa formação, olha só, entenda o que eu vou dizer. Às vezes a gente pensa que as formações estão nos levando para a salvação, e se não tiver? Né? A gente fala assim brincando, mas não, mas é sério. Às vezes Deus está querendo dar um levante e fala, não é para cá não. Eu quero que vocês tenham formação, mas que essa formação te leve à salvação. Então ela tem essa importância. Somente o Espírito Santo pode colocar as palavras na boca do inspirado. Somente o Espírito Santo. Sabe, nós
Nós somos humanos e Deus assim o sabe, porque Ele nos criou. Ele sabe da nossa limitação. Mas como Ele é extremamente misericordioso, Ele tem esse olhar cheio de misericórdia para nós. Porque quando Ele fala em profecia, que Ele coloca as palavras dEle na boca do inspirado, Ele quer que a Assembleia receba a graça de Deus, a salvação. Ele quer que a Assembleia seja consolada, seja inspirada, seja orientada. Eu vou pegar lá, vocês só anotam aí, mas eu vou pegar lá rapidinho. Se vocês quiserem ir, também não tem problema não. Deuteronômio 18. No versículo 18 vai dizer assim, ó: eu lhes suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos. Por-lhe-ei minhas palavras na boca e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. É forte ou não é? Sim ou não? Claro que é. E é Deuteronômio 18. Então veja bem, olha como é que é forte. Deus lá já fala que Ele vai suscitar um profeta e Ele vai colocar as palavras dele na boca do profeta. Para que essas palavras de Deus sejam como uma ordem para o povo. Olha a importância da profecia, né? Colocar essa ordem de Deus. Deus é que vai comandar. Você quer ou não que Deus rege a sua vida? Sim ou não? Então eu vou fazer uma exortação aqui. Nós precisamos de nos abrir ao dom da profecia. Eu me lembro que, assim como a comunidade de Coríntios, as reuniões de oração tinham profecias a 3x4. Deus falava e falava muito. Não só na pregação, não só na oração por cura e libertação, não só nas revelações, mas Ele falava profeticamente. Era profecia atrás de profecia. Profecias que regeu até mesmo a renovação carismática de Brasília. Sim ou não? Diga, irmão. Só somar um pouquinho. Sim, claro, por favor. Pegando esse gancho que ele está colocando, eu a trabalho, viajando a trabalho, eu tive a chance de viajar para vários estados. Né? Eu passei 3 anos no Rio de Janeiro. Né? E voltei do Rio agora, estou aqui, graças a Deus. Então, a gente pegou essa fase de muita abertura com relação aos carismas. E eu tive uma experiência no Rio incrível, porque lá no Rio não é fazendo comparação, mas é para a gente poder somar. A experiência desse uso dos carismas é muito viva, né? É bastante viva. Então, a abertura nossa tem uma relação direta com a vivência dos carismas. Como o meu irmão falou, eu preciso abandonar o medo e deixar esses carismas e isso fluir, né? Porque às vezes nós colocamos barreiras. Sim. E dificuldades e tudo, mas como ele falou, a coragem e deixa fluir, que é natural, e não ter o medo, né? Então eu vivi muito isso lá, um fervor com relação ao uso dos carismas, e vem de uma abertura que todos nós podemos dar, esse desejo e não ter medo, que naturalmente na oração vai fluir. Com certeza. E aí, o irmão falando isso, já me veio, irmão, uma comparação com Coríntios. Rio de Janeiro e Coríntios. Uma cidade portuária, sim ou não? Sim. Lá tem de tudo. Olha, quanto mais problema social... Ó, é isso que eu ia falar. Tem uma cidade, porque lá é o exemplo de problema social. Não vou falar só da violência, mas da libertinagem, né? De toda uma situação seitas, social, de seitas, de tudo que tem, né? Assim como o Corinthians. Por que eu quero fazer essa comparação? Porque o povo, quanto mais ele é oprimido por essas questões, mais a sede de Deus aumenta. E aí, quanto mais a sede de Deus aumenta, mais a abertura dos corações se dão para que Deus venha e, olha, rege, Senhor, a esse povo que está sofrendo. E Deus manifesta.
Porque eu tenho certeza absoluta que Coríntios, quando vivia toda essa promiscuidade, essa questão social, se a gente pegar, essa questão social, quando eles ouviram a pregação de Paulo, eles falaram, opa, eu quero esse Deus. Porque Paulo não vai dizer que a fé vem pela pregação. Então eu tenho certeza absoluta que a profecia lá, fluentemente, acontece por causa dessas questões. E Brasília, como já foi profetizado aqui, seria o que? O centro onde saía fogo para tudo quanto é lado. Capital do Espírito Santo. Capital do Espírito Santo. E teve um tempo que sim, porque o que teve pregador que saiu daqui para pregar fora é um monte. Tem. Então nós precisamos de ter essa abertura, né? Porque olha só o que está escrito aí, a profecia é uma manifestação do Espírito. Está, eu queria que vocês lessem. Potencialmente disponível a todo cristão. Então não é uma seleção. Deus, a gente fala de anos que nós temos de renovação só porque a gente tem esse parâmetro. Humanamente a gente precisa disso, dessa questão cronológica. Mas para Deus, irmão, para Deus não tem tempo. Olha, às vezes a pessoa está chegando hoje na reunião de oração do seu grupo. Nunca ouviu falar de carisma. Nunca viu falar dessas coisas de manifestação de carisma. Se lá tiver uma reunião genuína, carismática, Deus pode profetizar e usar a boca dele. Você quer ver? Quando eu era do reino do amor, olha só o que aconteceu. Como a gente tem que estar vigilante nas coisas de Deus na reunião de oração, viu? Já quero exortá-los. Servo que vai para a reunião de oração sua, não tem que ficar lá de braços cruzados e requerendo receber, não. Está lá é para servir, para ficar em alerta, vigilante. Aí o que acontece? Eu estava conduzindo o grupo de oração. Lá da porta eu vi um bêbado entrando. E é engraçado que ele já vem na direção de quem está conduzindo, né? Já vem direto, eu acho que ele vai para testar. Deixa eu ver se esse cara aqui tá de Deus mesmo. Já vai direto, vamos logo direto daquele lá, aquele lá que tá. Vamos embora. Se tá pregando, vamos lá naquele que tá pregando. Aí o que acontece? Ele chegou, e aí o irmão que estava sentado, o servo, o que ele foi fazer? Foi catar o bebo, querendo tirar o bebo. Rapaz, o bebo desceu-lhe a bolacha. E eu falei, não, alto lá, meu irmão. Vem cá, meu amado. Chamei o homem, bêbado. Cheguei, eu abracei ele. E o Espírito Santo falou assim, põe o microfone na boca dele que ele vai louvar. E eu falei assim, eu não vou pôr não. E o Espírito Santo, eu falei, irmão, seja bem-vindo. O Espírito Santo, põe que ele vai louvar. Eu falei, irmão, louva ao teu Senhor. Na hora que eu botei o microfone na boca do homem, a cachaça curou na hora e ele começou a louvar a Deus. Pode aplaudir para o Senhor, para Ele é toda a honra e toda a glória. Irmãos, por isso que eu estou falando para você, sabe, nós que estamos tendo conhecimento, a abertura tem que ser maior, sabe, eu tenho que rasgar meu coração, porque Deus quer, está escrito aí, a profecia, que é essa mensagem de Deus, está disponível para qualquer um, cristão, filho de Deus, amado por Ele. Volto a dizer, e eu não sei por que eu estou falando isso, mas o Espírito Santo está mandando falar. Não se sinta indigno de receber os dons. Nunca na sua vida. Ah, quem sou eu? Nunca fale isso. Bata no seu peito e diga... Opa! Bata no seu peito e diga, eu sou filho de Deus, amado do Senhor. E aí seja ousado de dizer, como Samuel disse, eis-me aqui, Senhor. Depois que eu li isso aí a primeira vez, quando eu fui batizado no Espírito Santo, que eu li a Bíblia todinha de uma vez só. Eu li os 4 evangelhos numa madrugada. E aí Deus me deu tanta sede da palavra que eu li a Bíblia, em um mês eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E até hoje eu estou lendo, nunca quero parar. Eu já estou na 15ª vez que eu já começo a ler tudo de novo, a palavra do Senhor. E a primeira vez que eu fui batizado, por isso que eu falo de seu Salvador, porque quem botou a mão na minha cabeça e eu recebi a infusão do Espírito Santo foi seu Salvador. Então por isso que eu tenho um amor muito grande por ele. E aí eu li a palavra e entendia. Então por isso que eu preciso, sabe, de mergulhar na palavra de Deus e achar-me, sim, digno disso. Eu sou filho de Deus, amado e querido, e Deus quer me usar. E Deus quer profetizar. Então nunca sinta dessa forma.
Porque, olha só, o orar em línguas é pessoal e voltado para Deus, mas é uma edificação pessoal. O falar em línguas é uma mensagem para a edificação da igreja. Então, podemos perceber que não se trata de tradução, mas de interpretação. Interpretar é diferente. Vamos mais aqui. E aqui eu queria trazer, e eu não sei se você vai anotar, se não vai, mas se você quiser, fique à vontade. Eu trouxe alguns pontos para a gente, como foi dito, da avaliação da profecia, se é uma profecia vinda de Deus, se é uma coisa humana, né? Tem algumas características aqui. Você quer perguntar alguma coisa? Diga. Isso aí que eu tenho dificuldade. Sim. Quando, assim, eu estou em oração e me vem, assim, uma frase, uma palavra, uma visualização, e eu tenho essa dificuldade desse discernimento, se é de Deus ou se não é. Sim. Sabe? E eu queria saber, quando acontece essa situação, como agir, como fazer? Como agir, né? Não acredito que não seja só eu aqui que acontece isso. Sim, não, mas isso daí até quem é igual o Baruch, 38 anos, né? Não, mas olha só, justamente o que eu estou tentando trazer para vocês é justamente isso. Assim, não é toda vez, sabe? Sim, Dá pra gente saber claro, com certeza. Mas aí é o que eu quero... Fica assim, será que é da minha cabeça, do meu humano? Será que é Sim. de Deus? Será que é do inimigo? Né? Ó, primeiramente, vamos assim, por ordem. Somos humanos. Sim ou não? Temos nossas faculdades. E essas faculdades vieram de Deus. Inteligência, razão, afetos, sentimentos, tudo. Nosso ser todinho foi criado por Deus. E Ele sabe disso e entende isso. Desde que a nossa carne foi corrompida, que o pecado original entrou no mundo, né, e nós pecamos, erramos, para combatê-la somente pelos frutos do Espírito, né, que nós vamos, ao longo da nossa caminhada, nós vamos buscando desvencilhar a carne do Espírito, né? Mas Deus, quando nós estamos em oração, que estamos sob a ação do Espírito, né, tudo aquilo que vem em nossa mente, é necessário pedir a Deus o entendimento e o discernimento, e não desprezar aquilo que vem em nossa mente, entende? Então, se é humano, como eu disse, é bom, vai servir para o nosso humano, vai ser passageiro. Se é do inimigo, nos causa inquietação, angústia, né? Aquela coisa ruim, sabe? Você está rezando e você está sentindo aquela coisa ruim. Isso daí é oração de renúncia. Senhor, eu renuncio, porque o leigo não exorciza, tá? A gente tem que aprender isso. Eu já vi leigo aí exorcizando, né? Pegando a cruz, sai capeta. Né? Não, eu já vi isso, Baruch. Pega a Bíblia, vamos bater na cabeça do cara até o diabo sair. Não, leigo não exorciza. Só exorciza padre quando ele é ordenado por um bispo. E aí ele vai para o Vaticano fazer o curso lá, né, Baruch? Como é que é sério o negócio? O negócio é sério, ele fica lá e tudo. Aí é que ele vem para a diocese dele. E aí sim, como nós temos aqui o nosso querido e amado Padre Vanilson. Ele foi ordenado pelo bispo para ser nomeado, aliás, né? Nomeado, e aí ele foi para lá, tá? Tá bom? Então, assim, o que nós temos uma oração muito forte é a qual? Oração de renúncia. Oração de descontaminação. Que é uma outra oração também muito boa para se fazer antes, durante e depois da oração. Seja ela qual for. Se você está rezando para alguém, se não está, para você, né? E aí o que acontece? Quando é de Deus, essas palavras, visualizações, visões, você vai pedindo a Deus o entendimento. E eu tenho certeza absoluta que Deus, que é o Deus da paz e o Deus da ordem, Ele vai mostrar para você que é a vontade dEle. Então não tem como eu te dizer, vai ser assim. Isso aí é impossível. Porque aí eu vou estar me colocando no lugar de Deus. Se eu falar para você que é assim, não. Entende? Opa, eu gostei do Maximiano. Eu? Quando você vinha falar no grupo, aí você não falou, aí você escreveu a noite toda e você não falou. Tipo assim, o papo você não falou. Uhum. Aí eu tomei de ter minha consciência e não Sim.
Aí você falou de Deus. Eu vi. A sua, não sei, a primeira coisa, a profecia, a gente não faz profecia para si próprio. Tá bom? Para edificar. É que eu falei isso aqui agora, né? Eu falei um monte de vezes isso aqui, né? O que você estava falando, na verdade, era uma palavra de ciência, um impedimento, Sim. uma oração que estava fazendo para você. Vocês ainda vão ter, né? Tá bom? E não uma profecia. Vocês vão ter, Baruch? Profecia a gente faz para edificar, é em grupos, né? Vocês vão ter dom de ciência ainda? Dom de palavra de ciência, essas coisas? Vocês vão ter ainda? Vai ter. Ah, tá. Mas... Dela, repete. Quando você está no grupo de oração, aí você quer falar algo, você não São fala. alguns carismas de palavra, como palavra de ciência, palavra de profecia, palavra de cura, né, são profecias, dons, carismas, que precisam ser falados, verbalizados, para que ele faça acontecer. Uhum. Então, se não verbaliza e fica só no pensamento e trava tudo, não edifica a igreja. Sim. Ele tem que verbalizar, tem que separar. Ah, não falou? Perdeu, querido. E aquilo que eu estou dizendo? É aquilo que eu estou dizendo. Ó, se... Incomoda a noite toda, né? Pra poder falar. Você perdeu. É uma bronca, um puxão de orelha em nós que fica, né, trava o dente, não sai. É. Não tem medo de não ser mesmo. Fale e deixe passar pelo discernimento. Discernimento. É Se isso. é ou não, não deixe de falar. Sim. É mais Entendeu? precioso guardar. E aí eu digo pra você, não se culpe, Não se culpe. viu? Não fica com sentimento de culpa. O sentimento de culpa não vem de Deus. O que vem de Deus é o arrependimento. E às vezes o inimigo até usa isso como uma arma. Porque ele vai ficar na sua cabeça. Você não falou, você não presta atenção, você não fala mais não, porque você não precisa falar mais. Você entendeu? Então assim, ó, Senhor, humildemente, eu clamo a tua misericórdia. O Senhor me perdoa, pronto,
tão sinistro assim que ela sabia. E ela falou, fala minha filha, porque o diabo tá amarrando tua boca, fala em nome de Jesus. Ela ficava brava demais, moço. Só esclarecendo, o nome desse carisma chama presidir. Isso. Presidir. Vocês estão vendo? Tá vendo como é que é rico os carismas? Basta que a gente tenha o quê? Abertura, como o irmão falou. Né? Vamos? Diga. Não vai conversar muito não. Questão. Fala. Era só um testemunho que eu fui no Ministério de Cura. E aí, chegando lá, ele falou assim, está surgindo uma profecia aqui. Aí eu falei assim, olhei e falei assim, não é comigo. E via uma águia daqui e um peito, o peito da águia. E ela olhava assim, né? E eu tô esperando o povo. E gente, cadê a profecia? E eu olhando, não é comigo. Então isso acontece muito com a gente. Sim. Quando eu falei assim, bom, falou Isaías 53, e eu vi uma águia observando, bem grande. Então assim, a gente fica, será que vai se acontecer comigo? Isso acontece com o vizinho. Esse é o problema nosso. Amém. Como é que vai ser agora? É para seguir? Não, no intervalo? Tem mais coisa? Não. Tem mais coisa aí para terminar esses aqui. Então Ó. vamos continuar. Vamos lá, pessoal. Aí, se quem tiver mais dúvida, no final a gente lança. A gente vai fazer uma praticazinha, né? Fazer uma Tá bom? prática. Vamos tirar todas as Isso. dúvidas. Então, pessoal, ó, eu trouxe aqui 5 pontos para quê? Para a gente discernir isso. Se a profecia é realmente uma profecia, tá bom? Porque está ali escrito, né? Alguns pontos que precisamos observar sobre a manifestação do Espírito Santo nesse dom. Qual dom? Dom de profecia. Primeiro ponto, ó. Trata-se de um dom que capacita o crente. Aqui quando eu falo de crente, né? Crente evangélico, não. Porque todos nós somos crentes, né? Aquele que crê, né? O crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus. Então isso já está até que mais que batido, né? A profecia ela tem isso, ela tem essa capacidade de colocar no coração, como foi dito, no coração do crente, essa palavra, essa revelação diretamente de Deus. Então causa essa inquietação no coração humano, né? O segundo ponto está escrito assim, ó, tanto no Antigo Testamento como no Novo, profetizar não é predizer futuro. Tem gente que acha que profecia é predizer o que vai acontecer lá na frente. Não é. Isso aí está lá no Antigo Testamento, em livro do Levíticos, Deuteronômio, Número, que fala sobre adivinhos, sobre aqueles profetas que tinham lá que enganavam o povo com adivinhações, né? Mas proclamar a vontade de Deus, né? Exortar. E aí tem 3 coisinhas que a profecia também faz, viu? Levar o povo à retidão, fidelidade e paciência. Então veja, olha o que a profecia causa no povo. Uma retidão, o povo caminha em Deus. Muito importante isso. Não é? Retidão é muito sério isso, viu? Fidelidade, gente. Olha, eu digo para vocês, quando as reuniões de oração começar a ter manifestação de profecias, o povo vai saber, olha, ali eu vou ficar fiel ali porque Deus fala ali. Há uma fidelidade, sabe? Não só em relação a Deus, mas aquela comunidade, né? Aquela vivência dos carismas e a paciência, irmãos. Eu lembro que tem profecias que são profetizadas agora e vai acontecer, mas isso não tem nada a ver com predizer futuro, não. É aquela profecia que vem de Deus, que é uma mensagem de Deus, mas que ela ainda vai acontecer, né? Então leva a pessoa ao quê? O crente ao quê? A ter essa paciência. E paciência é a ciência da paz, é esperar em Deus, né? Caminhar esperando em Deus. Terceiro ponto, a mensagem profética pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa ou prover a edificação, exortação, consolo e advertência.
Posso dizer? A irmã acabou de falar uma coisa aqui que a profecia fez com ela. Desmascarou o coração dela. Não é ou não é? Foi ou não foi? Foi. Ela estava tendo uma visão deturpada do irmão. A profecia foi lá e arrancou aquilo do coração dela. Então veja a importância disso, né? De uma pessoa e prover o quê? A edificação, a exortação, o consolo, né? Da Assembleia. Quarto ponto. Toda profecia deve ser julgada, aquilo que o Baruch acabou de falar, né? A moção chega para 3 pessoas, uma fala, 2 julga, não é isso? Quanto à sua autenticidade de conteúdo, aí vem a questão que a gente acabou de falar na prática, eu confirmo essa profecia, né? De outra forma, Palavra de Deus. alguém abre, fala o mesmo assunto, o mesmo tema, as mesmas palavras, confirmando também na Bíblia. Não só de boca, mas também Justamente. é necessário que tenha livramento. Tá? Sim. Porque senão causa aquilo que a gente falou, né? Aquele mal-estar na Assembleia, quando não é. Então, ela deverá enquadrar-se aquilo que acabou de falar, né? Na palavra de Deus e contribuir para a santidade e a vida dos ouvintes. Então, mais uma vez está sendo, falado, exortado sobre isso. Os dons, eles servem não somente para uma edificação pessoal, mas para a igreja. A igreja é um todo. A igreja, né, vem desde o Papa até cada um de nós, toda a igreja. Então a profecia ela tem essa contribuição, né, para que o povo caminhe nessa santidade em Deus. E quinto e por último, o dom de profecia manifesta segundo a vontade de Deus e não a do homem. Isso aí é para deixar bem claro, né? A profecia ela vem de Deus, é mensagem de Deus. Né? Deus usa o homem para falar a sua vontade, aquilo que é dele. Tá certo? Pega aí nesse versículo 15. Eu acho importante frisar um pouco esse versículo 15. De 1 Coríntios 14, 15. Vai dizer assim para nós. Então, o que fazer? Orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. É isso aí que responde a sua pergunta. Aquilo que eu acabei de falar. Eu vou orar também pedindo esse dom, mas ao mesmo tempo eu vou orar pedindo o entendimento. Por isso que Paulo ele vai frisar bem isso. E aí ele vai continuar falando, se eu cantar, canto com o Espírito, mas também com o entendimento. Então ele está falando até de outro ministério, né? Então, quando eu vou usar os dons, os carismas, eu já vou abrir no meu coração para o entendimento daquilo que Deus quer, usar aquele dom. E eu volto a dizer mais uma vez, esse dom que a gente está sendo falado, Deus pode manifestar ele aqui no meio de nós hoje, agora, daqui a pouquinho, na prática. Por isso que quando eu começar a orar, não ser só uma coisa mecânica, automática, mas orar pedindo o entendimento do Espírito para aquilo que é a vontade de Deus. Tá certo? Volta aí, Baruch. É o último quadro. Isso. Olha só, para a gente encerrar essa parte aqui, e aí a gente vai pro lanche depois, só para encerrar agora. Pega aí comigo no versículo 26. Bem rapidinho. Versículo 26, Paulo aqui vai dar um ensinamento. Na Bíblia da Ave Maria está escrito assim, o uso dos dons nas assembleias. Tem alguma coisa escrita assim na sua Bíblia ou não? Tem? Né? Então Paulo aqui ele vai ensinar a comunidade. Por quê, irmãos? Por que Paulo vai dar esse ensino? Porque olha só, aquilo que foi falado agora há pouco. Achamos? Pessoal, presta atenção. Por que Paulo vai dar esse ensino? Porque aquilo que eu falei para vocês, os dons eram tão fluentes nessa comunidade que estava acontecendo aquilo que foi falado agora há pouco. Que cada um ia falando um dom aqui, ia orando o outro ali, um ia proclamando cura ali, outro libertação aqui, outra... Era uma bagunça tão grande que ninguém se entendia. Então por isso que Paulo vai ensinar a maneira que eles tinham que trabalhar os dons nas assembleias. Tá bom?
Versículo 26 vai falar assim, em suma, quer dizer, ele está resumindo. Que dizer, irmãos, quando vos reunis, quem dentre vós tem um cântico, um ensinamento, uma revelação, um discurso em línguas, uma interpretação a fazer, que isto se faça de modo a edificar. Versículo 27. Se há quem fale em línguas, não falem senão 2 ou quando muito, cada um por sua vez. E haja alguém que... Olha, Paulo está colocando em ordem as coisas, está vendo? As coisas de Deus são ordenadas. Versículo 28. Se não houver intérprete, fiquem calados na reunião e falem consigo mesmos e com Deus. Quanto aos profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem. O que a gente acabou de aprender aqui? Que a moção vem para 3 pessoas, correto? 2 vão julgar aquele que está proferindo. Está vendo o ensinamento de Paulo? O ensinamento da gente aqui não bate com a palavra? Sim ou não? Versículo qual? 29, né? Não, 30. Se for feita uma revelação a algum dos assistentes, cale-se o primeiro. É aquilo que a gente falou. É a revelação, a moção. Todos, um após outro, podeis profetizar, para todos aprenderem e serem todos... Olha que bonito, olha a prática aí. Você viu o que o Paulo falou? Que todos também podem profetizar, mas em ordem. Vocês deram para entender? Cada um na sua vez. E do Espírito Santo ele vai fazendo esse equilíbrio, né? O espírito dos profetas deve estar-lhes submisso. Porquanto Deus não é Deus de... Mas de... Responde a pergunta aí de quem estava com dúvida, né? O espírito dos profetas Isso. está submisso. Submisso. Então, quando alguém que está presidindo a assembleia fala para todos os profetas: parou, vamos botar a ordem na casa, vamos rezar novamente, fala fulano primeiro, depois o fulano. Falou a profecia em línguas. Gente, vamos silenciar para termos a interpretação. Viram aí que legal? Então existe, todos nós temos que estar submissos, né? Para que a coisa aconteça.